especial aí nossos visitantes, nossos nobres professores. Queria dar as boas-vindas aí, professor Tom Rufino, a coordenadora Ana Paula. Dizer, né, que é necessário, né, resgatar todo o respeito que a sociedade tinha por essa classe de educadores, que hoje eu sei quão difícil é, né? O professor Tom aí, eu não tenho muita intimidade, mas tenho amigos em comuns com ele aí, eu ouço, né, que ele é uma pessoa que se dedica aí integralmente aí na questão da vocação que ele escolheu para seguir. E eu lembro da coordenadora da minha escola, né? Até hoje eu lembro o nome dela, a coordenadora Dona Leonídia. Quando falava que ia na classe da coordenadora, todo mundo tremia, né? E às vezes, né, não é medo, era respeito, a gente tinha uma admiração. Eu sei que vocês, quando escolhem ser professores, vocês não são só professores, né? Vocês são, às vezes, psicólogos, os alunos, né? A idade, principalmente que esses alunos estão aí, são muitas dúvidas. Eu falo que a vida é muito injusta, às vezes nos fazem tomar decisões no momento que nós não temos, né, maturidade, não temos toda a sabedoria, né, para saber o que eu vou ser, o que eu vou escolher. E aí os professores, né, a escola ajuda muito nessa questão, às vezes até testes vocacionais. Dizer que essa iniciativa do professor Tom aí é louvável, aproximar um pouco mais a política, principalmente dos jovens. Nós vivemos hoje aí um momento de polarização, e dizer para vocês que a gente tem que procurar extrair de todas as pessoas, né, o que elas têm de melhor, e não o ódio, não o que elas têm de pior. Eu acho que às vezes vivemos essa polarização porque o ódio, historicamente, ele atrai mais do que o amor. Até o mandamento, né, que Cristo deixou, que a gente deve realmente amar, né, uns aos outros, e o ser humano tem esquecido que Deus o fez, né, às vezes, a sua imagem e semelhança, e às vezes nós criamos nossos próprios deuses, a nossa imagem, achamos que nós somos deuses, né? A gente ouve muito isso, que tem médicos, né, que acham que são deuses e outros têm certeza. Né, fala que o pessoal fala, e nós não somos nada, né? Toda a criação, vocês que são jovens ainda, vocês vão criando marcas, e tenha certeza que o que vocês são é aquilo que não pode ser tirado de vocês. Tudo que pode ser tirado da gente não é a nossa essência. Teu emprego, teus bens materiais, tudo. Então, nós temos que trabalhar aí para que venhamos, né, criar uma sociedade. Nós vemos o problema, a dificuldade do nosso município hoje, a questão da água, a conscientização. Eu estava falando com o Maurício um pouco antes. As pessoas sabendo a situação que está, né, o Pedro falou aqui na questão que vai faltar água, a prefeitura está procurando, né, solucionar. Queria até parabenizar o Nilton, o prefeito, que está procurando fazer um trabalho aí para solucionar de uma vez por toda a questão da água, mas é um trabalho difícil, não é um problema que se gerou agora, né, já faz muito tempo que isso vem se arrastando, e são várias vertentes para o que fazer para solucionar, né? Por isso que é importante ter sempre essa questão da conscientização e fazer um trabalho nas escolas, eu acho, com as crianças, porque se a gente criar uma sociedade, educando ela, lá na frente vai ser, né, vai ter essa consciência. E às vezes nós não podemos nem julgar, porque tem pessoas que foram criadas de uma forma que não tem como você cobrar nada dela. Então a gente tem que ter essa consciência também, até como administrador, que não tem como você chegar lá para a pessoa e dizer, olha, você não vai fazer assim. Mas ela foi condicionada a vida inteira daquela forma. Então, quem pode ser mudado? Essas pessoas que estão com o HD mais limpo, né, que precisam ser formatadas aí de uma forma a trazer uma sociedade melhor. Sobre a questão do projeto, o Luiz falou aqui, Adote uma Praça, né, que já foi falado. Tem também o projeto que, à época, o prefeito, né, retirou as caçambas, podia ter colocado em prática, Adote uma Caçamba. O empresário, nós fomos conversar com o Toninho na época, ele mesmo se propôs a adotar 3 caçambas e manter a manutenção dessas caçambas, que é uma propaganda fantástica dentro do município, porque a caçamba ela é uma propaganda móvel. E hoje nós estamos vivendo um problema sério em relação ao entulho. E aí as pessoas jogam na rua, vão para as galerias de águas pluviais, vai entupir, vai custar muito mais caro do que ter, de repente, aumentado, às vezes, o valor dessa caçamba para se custear e disponibilizar para toda a população, porque o valor
As pessoas falam, mas quem está construindo tem dinheiro. Não, gente, se vocês souberem, a pessoa, quando está construindo, ela está fazendo, vamos dizer o ditado, das tripas ao coração para juntar moeda ali para pagar aquela construção. E, às vezes, o custo dessa caçamba é muito alto aí para ela. Então, de repente, repensar, porque existe esse projeto, que foi de autoria minha do ex-vereador Bonini, de adotar, né, essa questão da caçamba. Parabenizar também aí a luta antiga, de nós termos conseguido aí o MIT, Município de Interesse Turístico, agradecer aí o pessoal, o presidente da Lesp, que pautou, né, o André do Prado, eu acho que estava lá na mesa, o deputado Danilo Balas também, que foi uma das pessoas que colocou isso em discussão, lembrou de Conchal lá na Lesp, e o governador também, que vai colocar em prática aí. Hoje, Conchal precisa trabalhar agora muito mais para trazer realmente esse interesse turístico para a nossa cidade. Eu acho que precisa fazer bastante coisas para fazer jus a esse título aí junto ao Estado, né? Sobre a questão da prevenção, o presidente falou a questão da prevenção ao suicídio também, lembrar do ex-vereador pastor Joás aí, que foi uma pessoa que passou praticamente quase o mandato todo falando. E isso é muito sério. Nós vivemos hoje uma crise, a doença do século, né? Dizem que hoje a depressão, e as pessoas vivem dependentes, né, de remédios aí que estão viciando, e precisa ser muito conversado, né, porque hoje se combina, às vezes, suicídio pela internet. Lá na cidade de Ribeirão Preto, lá no shopping Santa Úrsula, lá houve vários suicídios, assim, um atrás do outro lá, que teve que colocar rede, porque é um shopping vertical, e eram combinados suicídios pelas redes sociais, Deep Web, hoje, né, a internet das sombras aí, que as crianças, a gente nem sabe o que está vendo, jogos, às vezes, que são inofensivos, né, o meu filho, né, acho que todo mundo, às vezes, já ouviu falar de uma plataforma chamada Roblox, que é hospedado jogos lá. Então, dentro desse jogo, que é para crianças, né, se falando de prostituição, né, dentro de um jogo que é para crianças. Então, é muito sério isso aí. E ali também se fala de suicídio. Então, é importante os pais terem consciência do que os seus filhos estão vendo, para tentar, né, fazer essa prevenção, e o presidente está certíssimo aí em que esse projeto seja disseminado da melhor forma possível aí que o município trabalha. O vereador Marquinhos, nós aprovamos um projeto hoje sobre a questão do banco de próteses, órteses e aparelhos, né, cadeiras de rodas, né? Até a cadeira de roda eu acho que é interessante, a questão de próteses e órteses, até por, né, a questão do meu filho, eu acho que como a cidade do entorno de Campinas faz ali, seria importante, às vezes, a gente fazer um contrato com uma empresa específica, porque prótese e órtese é algo muito específico para cada pessoa. E aí, se cada pessoa você ter que contratar uma empresa diferente, às vezes fazer uma licitação, contratar esse serviço por demanda, e aí, não precisa ser em Campinas, mas na cidade mais próxima aqui, para encaminhar, porque às vezes você colocar lá uma prótese de uma pessoa, não tem como, tem que ser bem específica, e também ajuda muito, que a população hoje precisa muito dessa questão de prótese e órtese aí, não é só, às vezes, uma criança com deficiência que precisa, né? Hoje várias crianças aí têm um problema no pé, alguma coisa de má formação, precisa ter. Então, acho que seria interessante fazer esse contrato aí, para que atenda da melhor forma possível a nossa população. Presidente, obrigado, boa noite, mais uma vez, parabéns aos professores e aos alunos, sejam sempre muito bem-vindos, né? Prazer recebê-los vocês aqui, tá?